Qual a chance de John Kennedy virar reforço do Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta do empresário do atacante do Flu. Bora te atualizar também sobre o Flamengo, que já pode assinar no fim desse mês um pré-contrato com o Oscar. Quero te atualizar sobre o São Paulo, mais especificamente sobre James Rodrigues, cortado até do banco de reservas na partida contra o Vitória. Para completar tudo sobre o trabalho de João Paulo Sampaio, o grande responsável pelas aquisições, alguns anos atrás, de Estevão William e também de Hendrick, o trabalho espetacular. Preciso te atualizar ainda sobre as dívidas do Botafogo de John Textor, falo sobre Vitor Roque versus Xavi, técnico e jogador mal se falam, tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal, ativarem todas as notificações, se puderem curtir e comentar o vídeo melhor ainda, combinado? Bora contar ainda que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, colocando na tela jogos dessa segunda-feira. Tem campeonato inglês com Crystal Palace e Manchester United, vou de empate. Pouco mais à noite tem Série B do Campeonato Brasileiro, acho que o Ceará vence o CRB, que a Ponte Preta bate o Amazonas e que o Santos vence o Guarani. E você, já fez sua fezinha hoje? Vem se divertir comigo na 1xBet, para participar tem link no comentário fixo, clica, faz o cadastro, utilizou o código Nicola, você ganha 100% de bônus no valor do seu depósito, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que Atlético Paranaense e Bahia são os líderes do Campeonato Brasileiro, ambos empatados com 10 pontos depois de 5 rodadas. Furacão já havia sido líder nessa edição do campeonato na primeira rodada, quando fez 4-0 no Cuiabá. Já o Bahia ocupa pela primeira vez a ponta. Já o Cuiabá está do outro lado da tabela, lanterna, isolado, nenhum ponto conquistado em 4 jogos, 4 derrotas, 10 gols sofridos e nenhum gol marcado. A derrota nesse final de semana, 2-0 para o Palmeiras. Já o Vasco tem seu pior início de campeonato brasileiro desde 1970. Na oportunidade, 5 jogos e 5 derrotas no Robertão. Na atual edição do campeonato, 4 derrotas em 5 jogos. Infelizmente, estou para te dizer que o Vasco hoje é sério candidato ao rebaixamento. Derrota nesse final de semana por 1-0 para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, com participação decisiva do Hugo Moura, que vai custar 2 milhões de euros ao Vasco, pertencia ao Atlético, foi expulso com 16 minutos de jogo. Bora falar agora sobre Savinho, ex-atacante do Atlético, hoje pertence ao Grupo City, foi comprado pelo Manchester City e foi alvo de uma declaração importante do técnico dele no Girona, o Mitchell. Depois da partida por 4-2, vitória do Girona contra o Barcelona, resultado que colocou o Girona na próxima Champions League e devolveu o clube na segunda colocação do Campeonato Espanhol à frente do gigante Barcelona. O Mitchell foi perguntado sobre o Savinho e disse o seguinte, abre aspas, ele é o melhor jogador que eu tive. Não sei se ele vai jogar no Troyes, se ele é do Manchester, mas sei que não é nosso jogador. Vamos conversar mais pra frente para tentar mudar isso, fecha aspas. Só para explicar a situação do Savinho. Ele é comprado do Atlético pelo Troyes, da França, que faz parte do Grupo City, e foi emprestado ao Girona como um projeto do Grupo City de dar visibilidade e oportunidade para que ele pudesse crescer no futebol europeu. Deu tudo certo, ele está arrebentando, temporada atual de 37 jogos, 10 gols e 9 assistências. E o Savinho foi comprado algumas semanas atrás pelo Manchester City, mas não é certo que ele vai ter espaço no elenco de Guardiola no próximo ano. Até por isso, existe uma chance de o Savinho continuar emprestado ao Girona. Girona é uma das atrações e novidades da próxima Champions League. Quero te explicar agora sobre uma treta envolvendo o Vitor Roque e o técnico do Barcelona, o Xavi. É que o André Cury, o representante do Vitor Roque, deu uma entrevista à rádio RAC1 no caso, né? E essa entrevista foi forte. Entre outras coisas, o André Cury disse, abre aspas, o Xavi nunca falou com o jogador. Não entendo essa situação, não é boa para nenhuma parte. Tá muito claro, né, que o Vitor Roque não conseguiu cair no gosto do Xavi. Temporada atual de só 13 partidas, 310 minutos em campo e 2 gols marcados. Só foi titular 2 vezes. E existe uma especulação de que o Vitor Roque possa ser emprestado até para ganhar um pouco mais de minutos. Foi o próprio Xavi quem disse que ele pode ser emprestado.
O André Cury afirma o contrário, diz que ele não sai por empréstimo em hipótese alguma. A frase é a seguinte, abre aspas, empréstimo não. Ou o jogador fica e ele foi contratado para que o clube dê minutos e ele possa demonstrar seu futebol, ou o clube vai ter que decidir por vendê-lo. Só sai do Barcelona vendido, fecha aspas. Tô curioso para saber os próximos passos dessa treta entre técnico, jogador e empresário, como é que o Vitor Roque fica diante do fato de o Xavi ter garantido a permanência para a próxima temporada. Hora de falar sobre as dívidas do Botafogo, o Fogão que perdeu em casa por 2-1 para o Botafogo, resultado com polêmica de arbitragem, mas não é sobre isso que eu quero tratar. Queria contar para vocês sobre o crescimento grande da dívida do Botafogo como SAF. E esse é um movimento esquisito, né? Porque quase todos os grandes clubes de futebol no Brasil têm conseguido reduzir suas dívidas a partir do momento em que se transformam em sociedade anônima do futebol. No fim do ano de 2021, o Botafogo tinha 870 milhões de reais de dívidas. E essas pendências incluíam o Botafogo Social e também a Companhia Botafogo, que faz parte da SAF. Jorge Braga era o CEO do clube na oportunidade, ele era o grande responsável por essa arrumação financeira. Em novembro de 2022, o Jorge Braga deixou o Botafogo. Houve uma discussão, uma cisão, e ele saiu, a cisão com o John Textor, e ele acabou saindo do clube. Pois bem, em dezembro de 2023, no último balanço divulgado pelo clube, as dívidas foram para 1 bilhão e 600 milhões de reais. E o que mais chama atenção nesse acréscimo, nesse aumento, é um empréstimo feito pelo Textor no valor de 333 milhões de reais junto à XP Investimentos. Parte dessa grana, uma parte menor, vai para o Molenbeek, outra parte importante vai para o próprio John Textor, como pessoa física. Confesso que não entendi muito bem essa história, se os especialistas puderem trazer mais detalhes, agradeço. Só para completar sobre a crise financeira do Botafogo, recentemente Jorge Mendes, maior empresário do mundo, empresário português do Cristiano Ronaldo, entre outros, afirmou que estava indo à FIFA para cobrar 20 milhões de reais de dívidas do Botafogo do Textor, pelo não pagamento de comissões. Outros dois empresários brasileiros me procuraram em meio a essa matéria para contar que também não receberam e que há uma reclamação bem grande do mercado de empresários brasileiros para com o comportamento do Textor. Um desses empresários, que tem atleta titular no Botafogo, afirmou que também há atrasos nos pagamentos de direitos de imagem. Bora falar agora sobre o Oscar. Tenho afirmado para vocês já há algum tempo que o meia atacante do Xangai Sport tem como favorito o seu próximo clube, o Flamengo. Pois bem, o contrato dele se encerra em 30 de novembro e a partir do fim desse mês, em 30 de maio, ele já pode assinar um pré-contrato para planejar a temporada de 2025. Ele só pode se mudar para qualquer clube brasileiro a partir da virada, para ser preciso, a partir de 1º de dezembro, mas ele não vai poder ser inscrito em clube algum em dezembro, então o Oscar já está planejando a temporada de 2025 e no final desse mês ele pode assinar um pré-contrato para se tornar sem reforço, sem custos de clubes do Brasil. O Internacional, São Paulo, Corinthians, vários times já estiveram envolvidos em especulações ligadas ao Oscar. Eu tenho contado para vocês que o favorito para contratá-lo é o Flamengo. E surgiu lá no sul do país, na Revista Colorada, a notícia de que o Oscar está encaminhando um pré-contrato com o Fla. Tendência é que esse acordo seja assinado. Como eu contei no fim desse mês, atleta de 32 anos de idade, vive sua última temporada no Xangai Sport, onde ganha 10 milhões de reais mensais. Temporada atual de 8 jogos, 2 gols e mais 4 assistências. Se confirmada a negociação, o Oscar chega para 2025 como a grande cereja do bolo do Flamengo para a disputa do Super Mundial de Clubes. E aí o Fla poderia ter um meio campo com Oscar, De La Cruz e Arrascaeta. Tá bom para você? Por falar em Arrascaeta, só completar que ele não enfrenta o Palestino, o jogo da Libertadores da América no Chile. No Chile ele segue em recuperação física. Bora falar agora sobre o Corinthians, repercussão nas últimas horas em redes sociais de uma notícia de que o Timão estaria interessado em John Kennedy. O presidente Augusto Melo disse a pessoas próximas que gosta do atacante de 21 anos de idade que foi afastado no Fluminense depois de vários atos de indisciplina. Os últimos deles levou mulheres à concentração do Fluminense, ficou suspenso por uma semana no Flu, faltou a um treino no domingo e ainda chegou atrasado a outro. Diante desse cenário, o Fluminense decidiu afastá-lo por tempo indeterminado e já autorizou os empresários a procurarem clube. Fui consultar um dos agentes do John Kennedy, ele é empresariado pelo Juliano Bertolucci, tá? E eu perguntei sobre o futuro do Kennedy, se ele pode, por exemplo, pintar no Corinthians, e a resposta foi, abre aspas, isso é lenda. O Fluminense não vai vendê-lo para qualquer clube brasileiro.
Hoje já existem algumas opções para o exterior, embora não sejam tão boas, fecha aspas. A expectativa dos representantes do John Kennedy é de que com o trânsito que eles têm com os grandes clubes do futebol europeu, possa pintar alguma opção melhor na Europa. Enquanto isso, John Kennedy segue treinando à parte, jogador de extremo potencial, mas que não consegue parar de pisar na bola. Segundo essa fonte, que é ligada a John Kennedy, é um dos empresários do atleta, é preciso tirá-lo do Rio de Janeiro de forma urgente, até porque as amizades não tão boas têm sido extremamente ruins, mas na condução da carreira do atleta, a temporada atual de 8 jogos e apenas um gol marcado. A avaliação do Transfer Market é de que o John Kennedy hoje vale 7 milhões de euros. Só para completar do Corinthians, a atual administração do Corinthians foi à justiça contra Duílio Monteiro Alves, o ex-presidente, alegando que houve má fé numa renegociação de dívida com André Cury. Tudo porque o Corinthians, que deve um caminhão de dinheiro para o André Cury, devia numa ação específica 1,5 milhão de reais. E no fim do ano passado, pouco antes de passar o bastão a Augusto Melo, o Duílio pagou 2 milhões de reais ao André Cury. A atual diretoria do Corinthians quer entender na justiça por que o Duílio fez isso com o dinheiro alvinegro. E você que pensa sobre o tema? Use espaço para comentários e já opine, beleza? Bora falar agora sobre James Rodrigues. Eu já havia contado para vocês na semana passada que James estava com os dias contados, certo? Ficaria até metade do ano quando o São Paulo espera, por propostas, vai topar liberá-lo de graça, sem qualquer compensação financeira, só para não ter mais o custo de 1,5 milhão de reais por mês. E essa decisão passa também pela chegada do Zubeldia, que exige um tipo de pensamento, de filosofia, de estilo de jogo dos atletas de muita intensidade, e isso certamente o James não oferece. Muita gente duvidou, os São Paulinos acharam que eu queria criar crise. Bom, partida contra o Águia de Marabá na última quinta-feira, ele não tinha condição nem foi relacionado. No domingo contra o Vitória, o James estava à disposição, mas por opção do Zubeldia, o colombiano nem sequer foi para o banco de reservas e assistiu de São Paulo a vitória do tricolor por 3-1 contra o time baiano. Grande atuação do Luciano com 2 gols. Ferrarese também marcou um gol. Mais uma vitória do São Paulo como visitante. A segunda no Campeonato Brasileiro e a quarta de forma consecutiva. Tricolor que tinha uma enorme dificuldade de vencer fora de casa no ano passado, vem emplacando vitórias fora de casa. Isso mostra um time mais forte, mais coeso. Sobre o James, Zubeldia foi perguntado, e aí, por que você não trouxe ele para a partida? A resposta do Zubeldia, abre aspas, eu tomo decisões em relação ao que vejo e é para isso que estou aqui. Se não está o James, é porque considero que tem jogadores, que tem companheiros em condição melhor. Tenho clara qual é a minha profissão e tenho claro qual é a minha responsabilidade, fecha aspas, é o Zubeldia deixando bem claro, bem evidente, bem explícito, que vai relacionar os jogadores de acordo com a performance, e não de acordo com o nome. James Rodrigues, que só atuou 5 minutos sob o comando do Zubeldia, parece estar mesmo com os dias contados. É o terceiro técnico diferente que passa pelo São Paulo e não consegue utilizar o James. E você, o que pensa sobre esse tema? Use espaço para comentários e avalie, beleza? Quero fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, que venceu o Cuiabá por 2-0 com mais uma grande atuação do Estevão, que sofreu o gol e bateu o pênalti com maestria para fazer o 2-0. Pois bem, por trás do Estevão, por trás do Hendrick, por trás do John, por trás do Luiz Guilherme, há uma pessoa chamada João Paulo Sampaio, que é o gerente das categorias de base do Palmeiras. Eu já falei sobre ele em outros momentos, mas queria trazer alguns bastidores e números interessantes. Desde que o João Paulo Sampaio foi contratado como gerente de futebol da base do Palmeiras em 2015, o Verdão já arrecadou, com transferências de atletas formados no clube, 1,375 bilhões de reais. Vou repetir, 1,375 bilhões. E os custos da base do Palmeiras na era João Paulo Sampaio foram de 280 milhões de reais. Ou seja, o lucro líquido da base na era João Paulo gira na casa de quase bate 1,2 bilhões de reais. É por isso que o João Paulo Sampaio, mesmo trabalhando nas categorias de base, é hoje o executivo de futebol mais bem pago do país. Ele ganha mais, por exemplo, do que o diretor do Palmeiras, no profissional Anderson Barros, ganha mais, obviamente, do que o Fabinho Soldado no Corinthians, ganha mais do que o Bruno Spindel no Flamengo. Você pode pegar qualquer um, nenhum ganha mais do que o João Paulo Sampaio. A informação que eu tenho é de que ele fatura perto dos 400 mil reais por mês. Só para completar, especificamente no caso do Messinho, do Estevão, que tem proposta de 355 milhões de reais do Chelsea. Foi o João Paulo
quem viajou até Minas, se acertou com o pai do atleta, fechou com o André Cury e tirou o Estevão na base da briga, na marra do Cruzeiro. O Cruzeiro não levou nada e hoje o Palmeiras tem 70% dos direitos econômicos. Foi o próprio João Paulo quem fechou com o Endrick. Quando o atleta pertencia ao São Paulo, o pai do Endrick procurava um emprego do clube para que ele pudesse se mudar de Brasília para cá. O São Paulo não quis oferecer esse emprego, o Santos e o Corinthians também não. O João Paulo colocou o pai do Endrick para trabalhar como faxineiro no time principal do Palmeiras. E diante disso, conseguiu a contratação do Endrick, vendido por 72 milhões de euros. Isso sem falar nos vários atletas que ele encontra no mercado, contrata e depois vende por um caminhão de dinheiro. Não à toa, João Paulo já recebeu propostas de Corinthians, São Paulo, Santos, CBF, já recebeu propostas para ser executivo de futebol de times profissionais no Brasil, mas disse não a todas essas propostas, segue mandando prender e soltar no Verdão nas categorias de base. E você, o que pensa sobre o tema? Use espaço para comentários, esquece de deixar like, se inscrever no canal. Nos encontramos, tchau!